decimal. O que é o sistema de numeração decimal? O sistema de numeração decimal nada mais é que arrumação dos números de 10 em 10. Então, é a arrumação dos números de 10 em 10. Você é capaz de organizar esse sistema de numeração decimal organizando os números de 10 em 10. Por exemplo, na vida a gente precisa fazer essa organização. E a tia costuma fazer da seguinte forma: uma cadeirinha, mais outra cadeirinha, mais outra cadeira. 3 cadeiras você tem aí, certo? Se você tem 3 cadeiras, eu vou colocar na primeira cadeira o número 2, na segunda o número 2, na terceira o número 3. Aí eu pergunto: será que esses dois números 2, que são iguais aqui, esse é o algarismo 2, esse é o algarismo 2, mas eles estão em cadeirinhas diferentes. Por esse motivo, esse daqui, tem um valor diferente desse daqui. Quando eu falo valor diferente, eu falo valor relativo. V de valor, R relativo. Valor relativo. O valor relativo, o valor do número depende relativamente da cadeirinha onde ele se encontra. Se ele está na cadeirinha das unidades, se ele está na cadeirinha das dezenas, ou se ele está na cadeirinha das centenas. Isso é o que vai fazer mudar o valor do número 2. O valor relativo é o valor que o número ocupa na sua cadeirinha, na sua ordem. Então, esse 2, como ele está na unidade, então o valor relativo dele é 2. E ele, absolutamente, o valor dele também é 2, que é o valor absoluto, VA, valor absoluto. Então, ele vale 2. Se o número, a cadeirinha 1, que é a cadeirinha das unidades, eu tenho aqui o número 2. E na cadeirinha 2, que é a cadeirinha das dezenas, eu tenho o número 2. E na cadeirinha das centenas, eu tenho o número 3. Então, eu pergunto o valor relativo e o valor absoluto. O valor relativo do 2, que se encontra na unidade, ele é igual a 2. Mas o valor absoluto dele também é 2. Isso porque ele se encontra na cadeirinha da unidade. Já na cadeirinha das dezenas, o valor relativo desse 2,
ele não é mais 2, mas o valor absoluto dele é 2. Então, o valor absoluto de um número, ele não depende se ele está aqui, ou se ele está aqui. O valor absoluto dele é ele mesmo. Então, o valor absoluto desse é 2, desse é 2 e desse é 3. Agora, quando eu falo de valor relativo, aí vai mudar. O valor relativo muda, porque a cadeirinha da unidade, a cadeirinha da dezena e a cadeirinha da centena. Nesse caso, as unidades, as dezenas e as centenas. Eu tenho 2 e tenho 3. Agora, eu estou falando de valor relativo, que é o VR. Nesse caso do valor relativo, ele vai mudar. Ele muda. O valor relativo desse 2 é 2. Por que que ele é 2? Porque ele está na unidade. Então, todo número que está na unidade, o valor relativo dele é igual ao valor absoluto. Eles são iguais quando está na unidade. Já na dezena, o valor relativo desse é diferente. Eu pergunto, se ele está na dezena, quantas cadeiras tem depois dele? Tem apenas uma cadeira. Então, o número de cadeira que tem vai ser a quantidade de zero que ele vai receber. Então, se ele tem 2, o número de zero ele tem uma cadeira. Então, qual é o valor relativo dele? O valor relativo dele é 20. Se a cadeirinha da dezena, agora da centena, 2, 2 e o 3. Unidade, dezenas e centenas. Aí eu pergunto o valor relativo de 3, do 3, desse 3 aqui. Qual é o valor relativo do 3? O valor relativo do 3 é o 3 mais a quantidade de cadeirinha que tiver depois dele, ele recebe de zero para acompanhar ele. Então, ele vai receber uma, 2. Então, qual é o valor relativo desse 3? Ele vale quanto? Ele vale 300, porque ele está na cadeirinha das centenas. Vocês entenderam o valor relativo e o valor absoluto? Recapitulando, valor absoluto, que é o VA, ele não depende da cadeirinha onde o número se encontra, não depende. O valor dele é aquele mesmo. Se tiver 2 aqui, ele vale 2. Se tiver 2 nessa, vale 2. Se tiver 2 dessa, vale 2. Já o valor relativo, que é o VR, ele vai mudando de acordo com a cadeirinha, sabendo que na cadeirinha da unidade ele vai ficar igual ao absoluto. Só nessa cadeirinha aqui é que ele é igual. Esse 2 vale 2 aqui e absolutamente ele vale 2, relativamente ele vale 2. O valor relativo dele é 2, o valor absoluto dele é 2. Se eu coloco um 2 aqui, o valor absoluto dele é 2, mas o valor relativo dele é 20. Se eu coloco aqui um 3, o valor absoluto desse 3 é 3, mas o valor relativo dele é 300. Ok? Se tiver alguma dúvida, vocês vão perguntar à tia, certo? Agora, preste atenção nisso daqui. Vocês vão fazer o seguinte. Aqui eu tenho um ábaco. O nome desse objeto aqui é um ábaco. Ábaco. O que é que eu posso utilizar na minha casa para construir um ábaco? O que é que eu vou fazer para construir um ábaco? Você vai pegar
uma pedrinha de sabão, daquela que a mamãe lava a roupa, certo? Vai pegar uma pedrinha de sabão, vai procurar uma folhinha de revista, uma folhinha do seu caderno, vai embrulhar essa pedrinha de sabão, vai colocar nessa pedrinha de sabão, arranja aí na tua casa palitinhos de picolé, 3 palitinhos de picolé ou palitinho de churrasco. E na primeira você vai fazer que é das unidades, depois as das dezenas, depois as das centenas. E você vai conseguir aqueles anéisinhos que tem na boca das garrafas de refrigerante, né? Tem a tampa e tem os anéisinhos. Vocês vão tirar eles para vocês construírem o ábaco de vocês. Aí vocês vão construírem e vão apresentar para a tia o ábaco que vocês fizeram numa pequena gravação, ou tirando foto e mandando para a tia, como vocês vão representar os números no ábaco. Combinado? Agora vocês vão responder essa questão que tem aqui. Essa questão aqui vocês vão observar direitinho. Observe esse número 2 aqui, ó. Observe o número 2 aqui nesse 432. Observe ele aqui. Aí a pergunta é: qual o algarismo que representa as centenas? Simples. Aí você vai analisar qual desses e vai fazer um xizinho. Primeiro vai copiar a questão, desenha esse ábaco, copia a questão. Aí depois você vai responder, certo? Aqui embaixo tem uma pergunta dizendo o seguinte: qual é o valor relativo? Qual é o valor absoluto, melhor dizendo, qual é o valor absoluto e o valor relativo, ó, qual é o valor absoluto e o valor relativo? Aqui é o VA, que é o valor absoluto, e esse daqui é o VR, que é o valor relativo. Do número representado na casa das dezenas simples. De que número eu estou falando? Do número que está aqui atrás, ó. Das dezenas simples. Eu estou falando desse número aqui. Então, ele está nas dezenas simples. Quem está? Esse daqui, o 3. Então, vocês vão responder essa outra questão aqui embaixo também, certo? Só até aqui vocês respondem, tudo certo? E depois vocês vão fazer o seguinte. Acesse o link que a tia mandou aí no WhatsApp e vão realizar esse joguinho da seguinte forma. Você vai prestar atenção nos balões e vai estourar o balão para ele cair dentro da carrocinha onde está a resposta verdadeira, ok?